gráfico do ativo, ele é formado pelos candles, né? Pelas barras vermelhas e pelas barras verdes. Essas barras vermelhas e essas barras verdes têm o preço de fechamento e o preço de abertura. Por exemplo, se você pegar essa barra aqui grande, verde, estamos no gráfico diário da ação, né? Ou seja, cada barra dessa aqui representa um dia de operação no pregão. Pegando essa barra verde aqui, eu sei que, como que ela funciona? Ela abriu aqui embaixo, né? Houve uma demanda compradora, o topo foi acima desse pavio, mas o preço de fechamento foi aqui, né? No corpo dessa barra verde. Nessa barra verde me diz o preço de abertura e me dá o preço de fechamento. Já os candles, já o pavio aqui formado, que é esse pavio aqui, ó, nos diz qual foi o limite em que a máxima daquele dia, até onde chegou o preço daquela ação. Por exemplo, nesse candle verde, a abertura foi aqui embaixo, deixando um pequeno pavio muito próximo aí da abertura, subiu até a máxima, essa aqui foi a máxima de preço no dia, e aqui foi o preço de fechamento. Então assim funciona a abertura e o fechamento representado no gráfico, tá? O candle, ele me diz isso, ele tem o poder de me dizer isso. E a mesma coisa aqui no candle vermelho. O candle vermelho tem a mesma propriedade de me dizer preço de abertura e preço de fechamento. Só que, ao invés de ele me dar a abertura, que seria aqui embaixo, se fosse uma barra verde, uma demanda compradora, o candle vermelho aqui está me dizendo que nesse dia aqui, os vendedores predominaram no mercado. Os vendedores predominaram no mercado. O que acontece? Vamos analisar sempre o corpo do ativo. Nesse dia aqui, o preço do ativo teve a sua abertura aqui. Ele subiu, essa foi a máxima do dia e logo depois caiu, formando esse pequeno pavio aqui, ó, esse pequeno pavio. E qual foi o preço de abertura e fechamento? O preço de abertura foi nesse limite do corpo, preço de fechamento nesse limite do corpo. Os pavios me representam aí no mercado, que foi a máxima do dia e a mínima do dia. Aí o corpo representa a abertura e o fechamento do mercado. Então, com isso aqui você analisa o preço de abertura e fechamento do dia. Arion, só serve para isso? Não, serve também para o gráfico de 60 minutos, gráfico semanal. Por exemplo, se eu pegar aqui no gráfico de 60 minutos, vem aqui gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, cada candle desse verde e cada candle desse vermelho vai me dizer o preço de abertura e o preço de fechamento a cada hora, né? Então, aqui nesse candle aqui, eu sei que houve uma demanda compradora, porém, houve uma grande demanda também vendedora. O preço do ativo abriu aqui embaixo, no corpo do candle, limite veio até aqui em cima, esse aqui foi o preço máximo do dia, logo depois houve uma demanda vendedora e empurrou o preço para baixo. O preço dessa ação, desse ativo, fechou no topo desse corpo, tá? Não no topo do pavio, no topo do corpo. O topo do pavio representou que naquela hora ali, que esse candle que representa uma hora de operação, representa 60 minutos de operação, nesse limite aqui desse pavio, me disse que essa foi a máxima desse dia. E assim sucessivamente, tá? Você coloca aí para gráfico semanal. No gráfico semanal, um candle vai representar uma semana de operação. Vai ter máxima do dia, a mínima do dia. Os pavios vão representar a máxima e a mínima. E o corpo vai representar o fechamento e a abertura do dia, da semana no caso, tá? Já que é um gráfico semanal.